Quais foram os melhores filmes de 2019 pra você? Eles. Continuando com essas listas de final de ano, né, Gustavo? Que a gente adora fazer aqui no canal. Vamos hoje listar aqui pra vocês os 10 melhores filmes de 2019, pelo menos aqui na nossa opinião, né? A opinião do Holanda. Isso aí. Tipo de vídeo que nem o canal tá fazendo, né? Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje é dia de Top 10 2019 de filmes. Lembrando que essa lista aqui ela não é crescente nem decrescente. A gente botou aqui, a gente foi lembrando e botando na lista. Exatamente. Entendeu? Não é do melhor pro pior, nem do pior pro melhor. A gente não quis, né? Quando chegar o melhor filme, a gente vai falar aqui qual a nossa opinião melhor, né? Verdade. A gente começa com ele, É de uma Vez em Hollywood, que na minha opinião já tá aqui o melhor filme do ano. O melhor do ano, Sim. É de uma Vez em Hollywood. Não vi Star Wars ainda, isso também é fato aqui. A gente não assistiu Star Wars ainda. A Ascensão Skywalker não foi exibida ainda, nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo. Sim, até porque na nossa programação a gente já tinha que lançar esse vídeo e o filme vai sair muito tarde, assim, né? Pra gente poder trabalhar em cima desse roteiro. Então a gente já tá lançando o vídeo. Mas Era uma Vez em Hollywood, com certeza estaria entre os dois primeiros, pelo menos. Quentin Tarantino, quando ele faz um filme, é um evento no ano, ele é diferente, né? Sim. Assim como Vingadores Ultimato, por exemplo, que é um filme que não é só um filme, é um evento que as pessoas esperam. O filme do Tarantino também é um marco no ano onde ele é exibido, entendeu? Mas esse filme, Era uma Vez em Hollywood, a maior bilheteria da história do Tarantino. Sim, exatamente. E com razão também, o filme mais maduro da carreira dele do ponto de vista de direção e de roteiro também. Não é o meu favorito dele, mas esse ano aí já, porra, tava com saudade. Ele faz poucos filmes e por isso que cada filme é muito bom, entendeu? E Gustavo, essa junção também, né? Tarantino com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, né? Finalmente Brad Pitt agora pode fazer filme com Tarantino. É legal a gente ver esses três artistas juntos. Temos Margot Robbie também, só que ela tem menos tempo de tela ali, né? A proposta é mais mostrar a vida dos dois personagens principais. O contexto todo do filme dele é um contexto histórico pro cinema, inclusive. E é um filme que com certeza vai estar lá no Oscar em algumas categorias, né? A gente ainda não sabe quais, mas na nossa opinião aqui teria que estar na de melhor filme e talvez até ganhar. E não diferente do Tarantino, Gustavo, nós temos também Martin Scorsese, que quando faz um filme no ano também é um evento assim como o Tarantino, né? E ele trouxe esse ano pra gente o filme O Irlandês, um filme original Netflix, Gustavo, que assim, foi uma surpresa muito boa, muito grande também, né? Uma surpresa não só por ser um filme muito bom, um filme longo também, mas por trazer Joe Pesci de volta e a volta também do Scorsese com o De Niro. Sim, Gustavo, exatamente. Tava um tempo já sem trabalhar juntos. Sim, um filme de 3 horas e meia com essas peças, né, cara? Esses atores, esses artistas, na verdade, porque a gente colocou o Scorsese junto aí, eles trabalhando juntos, eles têm um tipo de pensamento parecido pro cinema, né? Scorsese fazendo filme de máfia é a certeza, não? É um ingrediente que é infalível, ainda mais com esses atores, como a gente falou aqui. E o próximo também é uma surpresa do ano, na verdade esse é mais surpresa do que os outros dois, porque os outros dois, pelos diretores e atores, a gente já esperava. Sim. Agora, Ford vs Ferrari é um filme que tem um elenco que é muito bom, que é Christian Bale e Matt Damon, e é dirigido por um diretor que a gente gosta também, que é o James Mangold. E Gustavo, assim como o Irlandês e Era uma Vez em Hollywood, também é um filme baseado em fatos, né? Na história lá da Ford contra a Ferrari, naquele momento lá do automobilismo, né? Isso é história real já. E o elenco todo tá muito bem, eu não sei se vão ter muitas indicações ao Oscar aí, talvez acho que nem a filme pode ser indicado, mas é um dos filmes que eu não esperava muito dele, pelo menos não pra estar aqui nessa lista, e eu adorei. Eu adorei também. Christian Bale, Gustavo, tá maravilhoso no filme. O Matt Damon também, né? A interação entre os dois personagens é muito boa, aquela amizade que eles têm é muito crível, né, pra gente. E o Christian Bale dá aula de atuação, pra variar, né? Matt Damon também tá seguindo a linha, mas eu acho que Christian Bale rouba um pouquinho a cena. Você achou que Coringa não estaria nessa lista? Claro que vai estar, né? Um dos melhores filmes do ano também, uma surpresa de certa forma, lógico, a gente já esperava uma coisa grandiosa, só que eu não esperava o que eu assisti, por exemplo. Pra mim foi uma surpresa, de fato, Joaquin Phoenix em sua maestria em relação à atuação. É um filme também que ele é muito parecido com a pegada do Scorsese nos filmes, ele faz de máfia, né? Sim. Na verdade, a inspiração total ali em Taxi Driver e o Rei da Comédia. Sim. Parece muito esses filmes também. Verdade. Mas parece no ponto de vista de homenagem, não parece ser uma cópia barata, entendeu? Verdade. Joaquin Phoenix perdeu 20 quilos, Gustavo. Um pouquinho mais até pra fazer esse personagem, né? Então, assim, tá de parabéns. Merece ser indicado ao Oscar de melhor ator. Mas o Coringa, eu ouvi dizer que é um personagem fácil de fazer. Falaram isso, né? Falaram aí. Olha só que no YouTube. O próximo filme é Nós, que também é uma surpresa, mas não tanto também porque o Jordan Peele entregou um filmaço uns anos atrás chamado Corra. Verdade. E a gente já esperava o novo filme do Jordan Peele, né? Porque ele fez Corra e a gente esperava que fosse alguma coisa grandiosa assim como Corra, e foi, assim, na minha opinião, por exemplo. Eu prefiro Corra, entre Nós e Corra, só que Nós também traz algumas questões ali muito importantes e de uma forma muito boa pro entretenimento do
terror, sabe? É uma pegada de terror diferenciada. Só por ser um filme também original, de ser uma estrutura original, roteiro original, uma história criada do zero pra esse filme, eu acho que ele já vale uma menção, né? Mais um filme original Netflix aparecendo por aqui, Gustavo. História de um Casamento, que foi lançado bem recentemente, em dezembro mesmo, né? E é um filmão, né? Não? Merece uma indicação Oscar de melhor filme e também os atores principais, né? Que o Adam Driver dá show, encena um cara que é muito bom, tá muito dedicado ao papel, e a Scarlett Johansson, pra mim, é a melhor atuação da carreira dela. E na minha opinião, um dos melhores filmes que soube captar o realismo e o drama do divórcio, Jonatas. Sim. E como é um filme de drama, né, Gustavo? Pede muito dos atores, por isso que eles estão muito bem também, né? E agora ele, Vingadores Ultimato, que as pessoas, se não tivesse a imagem aqui, ia tá achando, pô, cadê, irmão? Verdade. Tá aí. Não, Vingadores Ultimato tinha que estar na nossa lista. O final dele, a construção, né, pra chegar a todo aquele ápice, é feito de uma forma muito minuciosa, né, de uma forma muito analítica pra produção. A produção da Marvel, eles conseguem dar aula em relação ao universo expandido, né, cara? Um filme que tem 3 horas, sabe? Que tem momentos de ação, momentos de drama, momentos de comédia, sabe? Situações ali muito adversas. Fora do vilão também, Thanos é um cara que acrescenta muito ao filme. Sim. E também a dinâmica desse elenco gigantesco que acontece ali, né? E realmente é um filme que tá de para, é um marco na história do cinema de filmes de herói. Com certeza, bilheteria, né, destruiu aí vários recordes. Dinossáurica, né? Dinossáurica, sim. Não me surpreenderia aparecer no Oscar de melhor filme. Não me surpreenderia, mas eu acho que não vai. Mano, sério, sinceramente, se Pantera Negra for indicado no melhor filme, Ultimato tem que ser indicado 2 vezes o melhor filme. Agora, vindo pra um lado mais fantasia, Gustavo, e nostálgico também. Né? O Vingadores não é fantasia, não? É fantasia também, mas um negócio não é nostálgico necessariamente, né? A gente traz aqui Aladdin, que foi uma surpresa muito boa pra mim, eu acho que pra você também, né? Eu também, eu não esperava muita coisa, não. Eu também não esperava muita coisa e, assim, os 2 atores principais, tirando o gênio, eram atores desconhecidos, assim. E o Smith também tá muito bem, não pode deixar de falar dele, né? Sim. Nosso gênio. O Smith, ele captou ali um gênio diferente, né? Sim, mas respeitando ainda a história do Robin. Exatamente. Eles até fazem referência ao Robin Williams, né? Com um desenho lá do gênio. Mas assim, ele conseguiu colocar a cara dele, o jeito dele. Colocou até algumas músicas no estilo mais hip hop, né? Que ficou interessante. O Will Smith, pra quem não sabe, era cantor de hip hop antigamente. É claro que ele ia fazer isso. Claro que ele ia fazer. Eu ia achar estranho se ele não fizesse. Verdade. E agora um filme que pouca gente assistiu ainda, eu acho que é um filme que é desconhecido, até porque é de um diretor desconhecido, que é o Parasita, o novo filme do Bong Joon-ho. Verdade, Gustavo. Que é um filme que ele é muito louco e eu acho que, como eu falei aqui, como eu acho que pouca gente assistiu, não dá pra gente ficar falando muito sobre ele em relação, porque ele vai te surpreendendo a cada ato dele. Não a cada ato, na verdade, às vezes a cada cena ele vai te surpreendendo, entendeu? Tem muita gente, Gustavo, falando que esse é o melhor filme do ano. Olha só, é porque ele é um filme oriental, né? Então, assim, não capta tanto assim de Hollywood, a galera que espera aqueles filmes com atores famosos dos Estados Unidos. Então, muita gente talvez diminua o filme por causa disso. Mas a gente tem que sempre fazer uma análise geral, né? De uma forma com que a gente vá gostar de um filme estrangeiro como um filme norte-americano, um filme nacional também. E como a gente falou, essa lista também merecia um filme nacional, porque sim, filmes nacionais, tem muitos filmes nacionais muito bons. A gente falou isso? Falamos no início do vídeo. É o Bacca. É o Bacca, Gustavo. O filme Bacurau, que é um filme que foi muito elogiado. Ele não é um filme que foi selecionado para seleção do Oscar no Brasil, né? Nunca é o melhor. Nunca é verdade. Quase nunca, na verdade. Só que Bacurau é um filme que foi muito falado, né? Tem a nota 8.0 no IMDb, um notão. Assim, os gringos acabam valorizando mais o filme brasileiro do que o próprio brasileiro muitas vezes. Verdade. Não eu, nem você, nem ele ali, nem ela, mas... É porque se você gosta de cinema, você tem que parar pra analisar todo o mercado, né? Não adianta você ver só Hollywood. Claro que tem atores bons aqui, por que só tem nos Estados Unidos? Sabe? Claro que tem atores bons na Espanha, na Argentina, na França. É um filme do Kleber Mendonça Filho que tem uma mão muito autoral, apesar de claramente ele se inspirar no próprio Tarantino nesse filme. Verdade, com no certeza. lance da violência e de algumas coisas de tensão ali que são elaboradas no filme. Sim. É o diretor que fez Aquários, por exemplo, que também foi um grande filme nacional. A Sônia Braga também tá nesse filme, Gustavo, assim Isso, como tava em Aquários. E é um filme muito brasileiro. Sim, muito brasileiro. E o bom também é que é uma história original. Então essa lista aqui foi escolhida de uma forma muito minuciosa para poder, né, colocar aqui o que a gente achou de melhor no ano. Com muito carinho. Com muito carinho, com certeza. Lógico que algum da lista aqui você não concorda, ou você colocaria outro no lugar. Isso existe, a gente sabe disso. Mas acrescenta aqui embaixo. Exatamente. Pra você, quais desses filmes aí você mais gostou, desses 10 que a gente falou? Deixa aqui embaixo nos comentários, pra gente saber a sua opinião também e poder conversar sobre o cinema de 2019. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação do vídeo.
vídeo. Se inscreve no canal para poder continuar acompanhando vídeos como esses daqui, porque a gente ainda vai fazer listas, né? Essas listas de 2019, 2020. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Vá. Leu. Estranhou aqui? 2020 isso aí? 2020 agora.